Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso terceiro dia de cura interior, da nossa jornada do despertar e cura através da terapia multidimensional. Então seja bem-vindo, bem-vinda, vamos entrando. Hoje o tema vai ser também um tema muito especial. O tema do nosso terceiro dia está ligado à cura da nossa criança interior. Vocês vão entender o que é essa consciência da nossa criança interior. Vocês vão entender como é que ela, de alguma forma, afeta a nossa vida, podendo ser algo muitas vezes positivo, algo não tão positivo assim em algumas situações. E quando a gente trabalha a cura da nossa criança interior, a gente traz muitas virtudes, como leveza, coragem, a própria sabedoria, a curiosidade, a vontade de ir para o mundo. E isso é muito importante para aquelas pessoas que estão aqui, como vocês, em busca de expansão. Então continua aqui comigo, você que está chegando para mais um dia de cura, avisa se vai continuar na live. Por quê? Porque eu sinto a energia de vocês. E aqueles que realmente continuarem na live, eu acabo, por esse contato maior através da energia, tem como a gente gerar uma interação ainda mais íntima, no sentido de trazer o melhor para você nesse momento. Não somente na palavra, mas também na cura e com todo esse amparo espiritual que está aqui para te ajudar. Então você que está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Você que é novo aqui, seja bem-vindo, bem-vinda também. E me avisa se você vai continuar comigo aqui na live, ok? Então vamos aguardando as pessoas entrarem, as pessoas estão recebendo a notificação. Vou colocar o tema da live aqui de hoje, tá bom? Um momentinho. Estou escrevendo aqui o tema de hoje. Pronto, vocês já estão cientes no tema de hoje. Esse é um tema muito especial para conectar vocês com as virtudes da criança e trazer também muita liberação daquilo que sustenta a sua criança ferida e que prejudica de alguma forma a sua vida, e você vai entender como. Lembrando que hoje é o nosso terceiro dia da nossa jornada de cura e do despertar de consciência através da terapia multidimensional. É o nosso terceiro dia. No primeiro dia, a gente falou sobre o poder do nosso coração, a gente olhou para o seu coração. Você que não esteve presente, quiser rever ou ver a aula que você não assistiu, ainda está disponível lá no feed do meu Instagram. Quem quiser esse link dessas aulas, basta entrar em contato comigo no direct ou entrar lá no grupo do evento, onde você pode fazer perguntas, onde você pode participar, que eu sempre estou abrindo para perguntas e respostas, sempre estou mentorando durante essa semana aí, pessoas que estão ali, que participam desse mover energético, e vocês podem receber esses links das aulas que passou, durante essa semana vai estar disponível. E a primeira aula, não gosto nem de chamar de aula, o primeiro encontro, a gente falou do nosso coração, do poder do nosso coração. Então eu ensinei vocês a conectarem com o coração de vocês. E a cura multidimensional passou por ajudar também no desbloqueio do seu coração, dessas energias que de alguma forma ficam ali cristalizadas e também te atrapalham. Claro que a terapia multidimensional, por ser conhecida como terapia do coração, a todo tempo a gente está trabalhando essa energia do chakra cardíaco, que traz a energia do amor, da conexão com o todo. No segundo dia, que foi ontem, trabalhamos o enraizamento. Vocês entenderam de que o enraizamento ele é super importante para a gente estar conectado com a vida, inclusive com a vida material. Então conversamos direitinho, Foi uma conversa muito bacana, interessante, onde eu trouxe algumas perguntas que trazem às vezes um incômodozinho aí dentro de você. Mas são perguntas que trazem uma consciência à tona, inclusive te preparam para receber a cura.
Algumas pessoas ontem, inclusive, estavam um pouco inquietas, eu senti energia de algumas pessoas que estavam um pouco inquietas, não conseguiram, infelizmente, se conectar da melhor forma. Então, fique à vontade para assistir novamente a aula e participar da cura multidimensional de ontem. Lembre, por que eu estou te sinalizando isso? Porque, Felipe, a cura multidimensional que foi do dia de ontem vai atuar em mim da melhor forma? Vai, porque a gente está falando de dimensões. Quando a gente está falando sobre essa questão de multidimensões, estamos indo além de tempo e espaço. Então você vai receber a cura de ontem, né, se você não assistiu a aula de ontem, da melhor forma, tá bom? Então ontem a gente falou sobre presença, confiança, conexão com a vida, o que é que isso interfere, e prosperidade material, que não somente passa pela questão financeira, que é o que desperta muito na cabeça das pessoas, né, quando a gente fala muito na prosperidade material, mas também na saúde física, nas nossas relações. Então ontem foi um dia muito proveitoso nesse sentido, recebi alguns depoimentos legais, de verdade, está sendo muito gostoso fazer tudo isso. E hoje, o nosso terceiro dia, o nosso terceiro encontro, a gente vai falar sobre a nossa criança interior, que é uma consciência que habita dentro de você. Independente de você já ser adulto, se você já é um adulto, se você já é uma senhora, um senhor, não importa. Todos nós trazemos essa consciência da criança interior e ela sim pode estar interferindo muito, muito na sua vida e às vezes passa despercebido e pode estar inclusive interferindo de forma negativa. E a gente vai olhar para isso um pouco mais de perto, vai trazer práticas. Hoje vai ser bacana, eu estou sentindo de fazer 2 práticas, mas como vocês já me conhecem, eu sou muito do flow, vou sentindo a energia de vocês aqui e vou vendo como eu vou conduzir nesse processo. Para quem já me conhece, eu não trabalho com roteiro, eu trabalho com coração e é muito nesse sentido de estar conectado para trazer o melhor para você que está aí do outro lado. Então eu quero ouvir de vocês novamente quem é que vai participar, quem vai continuar, já que entrou algumas pessoas a mais, quem vai continuar comigo até o final. Se possível, se você sente de que essa jornada vem te ajudando, encaminha. Tem um aviãozinho aqui embaixo, no cantinho, encaminha essa live para as pessoas que você compartilha com as pessoas que você ama, que você sente que inclusive estão no seu meio e podem ser ajudadas e de alguma forma, enfim, sente no seu coração, pode ter certeza que só o fato da pessoa estar vendo, assistindo, ouvindo e de alguma forma ela está se abrindo para algum tipo de cura, tá bom? Então que bom, algumas pessoas aqui falando que estão gostando, que vão continuar até o final e é isso. Vocês que estão continuando aí, participando, aproveitem porque realmente está sendo um trabalho de transformação muito grande. Beleza? Então vamos conversar sobre nossa criança interior. E para conversar sobre a nossa criança interior, já que eu disse que é um nível, de consciência que habita dentro de você, na verdade existem vários níveis de consciência dentro da criança interior. Eu não vou entrar tão profundo agora nisso não. Eu já vou deixar uma pergunta para você aqui. Se eu disse para você que muitas vezes a sua criança interior, ela às vezes de alguma forma se manifesta na sua vida adulta, você já parou para identificar como é que isso acontece? Ou quando isso acontece? Tanto positivamente quanto negativamente. Você já parou para pensar isso? O quanto isso realmente acontece e às vezes você não percebe? E qual a importância disso? Primeiro eu quero ouvir de você, se você já parou para refletir sobre isso e já percebeu. Então vamos falar um pouco, se você já percebeu, me fala um pouco, quais são os momentos que você sente, vai vir simplesmente sua mente agora, em seu coração. Quais são os momentos que geralmente você sente de que a sua criança interior, ela se manifesta de forma positiva para a sua vida? Essa é a primeira pergunta. E lembre de que toda pergunta que eu faço aqui, eu sempre vou bater a tecla. As perguntas não são à toa, são justamente para te preparar para receber a cura da melhor forma. Então me responde,
Você já consegue identificar, quais são os momentos que a sua criança interior se manifesta na sua vida, já que ela é um nível de consciência que está presente? Quais são esses momentos? Você consegue perceber? Se sim, me diz aí, quais são os momentos que você sente que ela se manifesta através, se manifesta em você, desabrocha em você os momentos positivos. Quais são os momentos positivos? Eu quero que você realmente traga isso à tona, à consciência, porque isso vai servir nesse processo de cura, não só hoje, mas para o seu dia a dia. Então aqui a Ana Paula colocou que manifesta quando está com a filha dela, de forma positiva. A Silvana colocou que nunca conseguiu perceber, a gente vai conversar sobre isso. Quem mais? Pensem um pouquinho, sintam o coração de vocês. Quando é que a criança interior de vocês se manifesta na vida de vocês? A Mary colocou aqui, vontade de fazer bolo, quando ando de bicicleta, brincar com minha filha. Hoje quando estou com minha sobrinha. É muito interessante vocês trazerem essa questão do contato, Contato com a sobrinha, com uma filha, que eu sinto mesmo quando eu estou com minha filha. Minha criança, ela se manifesta de forma positiva. Quando como comidas afetivas, quando estou dançando. Olha que coisa bacana. Pensem, sintam, tragam mais isso à tona. Vocês vão entender a importância, por que eu estou fazendo esse exercício com vocês. O dia já começou, tá? Nossa noite já começou aqui. De verdade, vai ser uma noite muito curativa. Quando estou com minha neta conversando. Se manifesta quando eu faço compras. Quando estou com meus netinhos, brinco muito, fico feliz, dou risada. Quando tem se manifestado, nos doces. Olha quanta coisa massa. Quando estou com meu primo, quando eu tomo um vinho, quando me sinto amada. Olha que coisa interessante. O porquê que eu trouxe essa pergunta para vocês? Porque existem momentos em que essa consciência da criança interior, muitas vezes ela se sente sufocada, de verdade, sufocada pela pressão do dia a dia, sufocada pela opinião dos outros, pelo julgamento dos outros, pela sua autopunição. Ela se sente sufocada. E às vezes, ela se sente tão sufocada, tão triste, tão reprimida, que você, às vezes, começa a olhar a vida com um pesar. Começa a encarar a vida com um medo que nem mesmo você sabe de onde é que vem. E isso geralmente vem da sua criança interior. Geralmente vem dessa criança interior que está precisando de atenção. E por que eu perguntei para você? Por que eu fiz essa simples pergunta? Quando é que a criança interior de vocês se manifesta positivamente na vida de vocês? Justamente para isso. Para você entender de que se existe um nível de consciência de criança interior que te acompanha na vida, de que às vezes você começa a olhar a vida com tanto pesar e não sabe de onde vem, provavelmente isso vem da sua criança interior, você precisa identificar momentos em que você pode se disponibilizar com discernimento para que essa criança se manifeste de forma positiva. Então, se você tem um dia cheio de trabalho, uma semana muito cheia de trabalho, se você está literalmente atolada de trabalho, de preocupação, seja lá do que for, esse padrão ele precisa ser quebrado para que você consiga conduzir a sua vida de forma responsável, não é ser negligente, largar todos os compromissos, que aí você é ser negligente, entende? E precisa dar espaço para essa quebra de padrão, para que você se sinta mais animado,
mais revitalizado na sua vida. Então, às vezes, a revitalização é simplesmente dar espaço para que essa criança interior ela venha à tona. Então, há quanto tempo você não dar espaço para essa criança se manifestar de forma positiva na sua vida? Há quanto tempo, às vezes, você não dá espaço para brincar com outras crianças, como eu vi aqui? Quanto tempo você não visita sua netinha, seu sobrinho, sua sobrinha? Quanto tempo você não se permite a ser criativo, a fazer um bolo, a dançar? Seja lá o que for, há quanto tempo você esqueceu dessa criança? É preciso se conectar com essa criança. Porque são as virtudes da criança que vai fazer você se sentir mais leve na vida. O que é uma criança curada, amada? Como é que uma criança amada se sente? Ela sente de que ela pode desfrutar da vida, de que ela pode confiar mais na vida, confiar mais nas pessoas. A criança, geralmente, na sua essência, ela é destemida, ela é curiosa. E o que é que, principalmente, essas curiosidades, essas virtudes de alegria, leveza, curiosidade e o fato de ser destemida trazem para nossa vida? Trazem a ideia da gente ter novas experiências. E as novas experiências vão fazer a pureza da criança, com certeza. A pureza está muito ligada a gente confiar, né? Confiar nas pessoas, confiar em nós mesmos. Tem um olhar de pureza. E como eu estava falando das experiências, a criança está aberta a muitas experiências. Quando a gente se abre para as experiências da vida, estamos tendo a humildade para experienciar os aprendizados que vão fazer com que a gente cresça e expanda a nossa consciência. Lembre-se que toda vez que eu estou falando de expansão de consciência, eu estou falando de você ir ao encontro da prosperidade, daquilo que vai fazer você se sentir pleno. Não necessariamente a prosperidade que algumas pessoas só se conectam com o dinheiro. Não é só não é o jogo do dinheiro. É o jogo da plenitude, de você se sentir vivo, confiante na vida. E aí eu trouxe um pouco dessa ideia de que sim, é preciso dar lugar à sua criança algumas vezes. E eu estou trazendo essa reflexão para você que de alguma forma está enxergando a vida muito pesada. Provavelmente porque em alguns momentos da sua vida, ou até mesmo quando você era criança, você pode ter tido uma vida pesada. E a sua criança, ela se reprimiu. Ela foi machucada. E hoje a gente vai olhar para isso de perto. Dependente se ela foi machucada por uma mãe, por um pai, pela comparação com o irmão, comparação com o primo. Seja lá como foi. Seja lá o que ela vivenciou, se ela de alguma forma teve que assumir responsabilidades desde pequeno. Mas quando eu trago para você essa primeira pergunta da noite, que é quando ela se manifesta positivamente e você começa a dar espaço para isso, você também está dando espaço a essa cura dessa criança interior que precisa ser acolhida, independente do que ela viveu. E aí você começa a dar espaço ao perdão, a liberar suas amarras. Independente de fazer uma cura multidimensional aqui ou não, quando você tem consciência disso, a sua vida começa a mudar. Você começa a realmente se abrir para a vida e deixa de estar sempre alerta na sobrevivência. Mas existe um outro lado que eu quero trazer para chamar a sua atenção. E a outra pergunta, desse outro lado, vem através de uma outra pergunta. Que pergunta seria essa? Vocês já perceberam quais são os momentos que a sua criança interior se manifesta de forma negativa na sua vida? A gente conversou sobre a forma positiva e vê a importância disso, né? Que já foi creio que foi uma virada de chave. Olha se fez sentido para você. Antes da gente entrar nessa segunda parte da criança, né, dessa visão negativa, eu quero saber se até agora essa primeira parte que eu trouxe fez sentido para você.
Me responde aí se fez sentido para você. Me responde se virou alguma chavezinha na sua cabeça. Se você já pode ter uma nova atitude na sua vida. Como é que foi para você? Até esse momentinho aqui, esses primeiros momentos que a gente já começou e já entrou já trazendo transformação. Porque uma virada de chave dessa pode ter certeza que sua vida, o conduzir da sua vida pode mudar muito para o melhor. Então que bom que está fazendo sentido. E aí você vai procurar o que é que faz sentido de forma positiva para mim nesse contato com a criança. E, inclusive experimentar. Experimentar. A criança traz muita ideia de se permitir a conhecer novas pessoas, né? Novos lugares, novas práticas da vida, enfim. Entrar nesse lugar. Que bom que esse início já clareou um monte de coisa, ok? Mas aí eu quero trazer uma segunda pergunta, que é: vocês já perceberam quando a sua criança interior ela se manifesta de forma negativa na sua vida? Se sim, eu quero que vocês compartilhem. Por que compartilhar aqui é importante? Porque quando você compartilha, você vai estar mostrando para outra pessoa que pode não ter se dado conta. E o fato de você estar escrevendo, você está se dando conta 2 vezes de quando ela se manifesta de forma negativa. E aí você vai perceber, opa, é minha criança interior que está aqui querendo o quê? Comandar a minha vida. Mas não esqueça, você é um adulto agora. Adultos precisam fazer coisas de adulto. Não ficar refém da criança, mas sim dar espaço como um grande pai, uma grande mãe, para com que a criança sim participe de uma vida e que ela desfrute da vida junto com vocês, junto com um adulto. Que aí forma o que? Um adulto sábio. O que é um adulto sábio? O sábio é aquele que tem maturidade, que não é negligente com a vida, que sabe até onde ir, que respeita o limite dos outros, que faz mais perguntas do que responde, contesta, quer provar algo para alguém, quer tudo do nosso jeito. Não, o adulto sábio, dizemos que é a união da criança interior curada com um adulto que entende que tem compromissos. Você entende de que quando a gente cura a nossa criança interior, a gente também se torna uma pessoa mais sábia? A sabedoria é assim com a prosperidade. Então, algumas pessoas estão respondendo aqui quando é que ela atua de forma negativa, tá? Aqui, Silvana colocou uma coisa muito interessante. Quando sou contrariada, às vezes faço birra. Olha, você está sendo muito humilde, né? A humildade trazer isso. Algumas pessoas não admitem que fazem birra. Não admitem a própria birra e apontam muito a birra dos outros. E você está se colocando nesse lugar de humildade, de ter um entendimento. Que a partir desse entendimento, quando você tiver a birra, você já se pergunta: por que eu estou fazendo tanta birra? O que é que minha criança quer dizer para mim? Você para, se centra, sente seu coração e pergunta. Se tivesse minha criança quisesse falar alguma coisa, o que é que ela estava querendo falar aqui? Por que ela está com essa birra toda? Entenda de que temos vários níveis de consciência. E quando você tem esse entendimento, você consegue gerenciar melhor a sua energia, as suas relações, a sua vida como um todo. Tá bom? Então, aqui, colocar aqui. Negativamente, o medo do abandono quando meus pais morreram. Essa questão do luto é algo que, para algumas pessoas, é muito forte, né? Devido a essa sensação de abandono que vem. Independente de ter sido um luto ou de ter sido um abandono que não foi a partir do luto, isso às vezes fica registrado bastante. E aí, quando esse sentimento ele vem, é entender de que você precisa dar mais espaço para essa criança participar da sua vida, mas não fazer com que ela seja refém, ou com que você se torne refém dessa criança. Entender de que o acolhimento de um pai e de uma mãe, que ele parece que se vai esse acolhimento, você pode sim resgatá-lo
quando você se conecta com seu coração. Não somente através de lembranças boas, mas através de uma oração, uma conexão com o coração, que é o que a terapia multidimensional traz, onde você entra em contato com seres, com nosso Pai divino, com nossa Mãe divina, que todos nós temos, e a gente se sente preenchido de verdade. E esse sentimento de dor, do abandono, ele começa a se dissipar. E abrimos cada vez mais espaço para acolhermos a nós mesmos e nos permitirmos a ser acolhidos também pelas pessoas, pelas egrégoras espirituais. Até porque quando a gente carrega o medo do abandono, seja lá por que esse abandono surgiu, muitas vezes não nos permitimos ser amados porque carregamos o medo do abandono. Olha que contradição. Às vezes a pessoa que carrega o medo do abandono, ela não se permite ser amada de verdade por alguém porque ela tem medo de ser abandonada outra vez. Ela tem medo de ser amada pelo medo de ser abandonada outra vez. E isso acontece em amizades, relacionamentos amorosos. É muito comum. Às vezes, quando você começa a se envolver, você não, eu só vou até aqui. Aí você se sabota na relação, cria logo um problema, ou começa a ver defeito na pessoa. Tudo isso é sua criança agindo de forma negativa, falando, não, eu quero ser feliz, mas eu tenho medo de ser feliz. E aí você fica preso nisso aí. E aí a cura dessa consciência, a cura multidimensional, né? O contato com essas curas multidimensionais vai transmutando tudo isso aí. E você realmente se abre para ser feliz. Se permite para isso. Vocês estão entendendo essa parte que estou trazendo? A nossa mente, ela é muito contraditória. Muito contraditória. A Bárbara colocou aqui, acho que já superei as fases negativas da criança. Que bom, de verdade. A Ana colocou aqui, quando eu bebo muito sem controle, né? A criança, muitas vezes, ela traz fugas emocionais. E se você perde o autogoverno, seja para uma bebida, seja para uma droga, seja para um sexo, seja para algo, principalmente voltado ao material, que se desconecta do espiritual, que também é parte sua espiritual, o que é que acontece? Geralmente é uma questão emocional, uma fuga aí, onde você está querendo preencher uma carência dessa criança. E a Ana Paula, ela já tem essa consciência, que quando eu bebo muito sem controle, eu já sei que a minha criança está se manifestando. Então, em vez de, quando você sentir que está perto de, antes de ir beber, é interessante você se conectar com essa criança, para saber como é que ela está. Esse é o ponto. Antes de você ir para uma festa, de você beber, se conecta com essa criança. Se conecta com essa consciência dentro de você. Ou simplesmente faz uma oração de que você tenha consciência de que é possível se divertir sem precisar levar essa energia desgovernada de si mesmo, que vem com muito medo, vem com muita dor. E é isso que muitos de vocês, muitos de nós, em alguns momentos, eu também trabalhei muito minha criança interior e ainda trabalho, não somente tem essa ideia do pesar, mas traz essa ideia de uma vida, da visão da vida de forma distorcida, ou faz a gente se apegar a coisas que não deveria se apegar, a um relacionamento abusivo, ou a uma falta de responsabilidade, por exemplo, dentro de um relacionamento, você como um pai, você como uma mãe, como um esposo, um marido, uma esposa, enfim, ter o seu papel, ou até mesmo dentro de uma área profissional, quando você não consegue e não se permite, não entende que às vezes dentro de seu emprego existe uma hierarquia e você se chateia com isso, ou que você começa a implicar com outras pessoas, ou então entrar no jogo da fofoca. Fofoca é coisa de criança. O que é que a criança faz, gente? Uma criança que faz fofoca, eu vou trazer o olhar da criança. Pensa comigo. A criança que faz fofoca, o que é que ela está buscando? Ela está buscando confiança do outro. Ela quer mostrar que ela é confiável. Então, na verdade, é algo muito voltado ao pertencimento. Quando você conta o segredo de alguém. E aí,
essa sensação de pertencimento que vem da criança, você precisa estar atento. Porque a sensação de pertencimento da criança é algo que ainda vem muito do externo, não vem do interno. E cada vez que a gente começa a amadurecer, entendemos que a autoconfiança, ela vem, ela vem de dentro. Ela vem da certeza de que já somos amados e que não precisamos ficar mendigando amor, criando historinha, se envolvendo em fofoca. E tá tudo bem se isso acontece na sua vida. Eu só tô trazendo consciência. E aí você escolhe. É só para você estar consciente, porque muitas vezes um segredo que você conta, você destrói toda a sua credibilidade. E quando você perde a credibilidade para alguém, isso é chato, porque às vezes a gente se sente culpado, ou às vezes, enfim, pode prejudicar a vida do outro. E tá tudo bem, não tô dando sermão. Não tô dando sermão na sua criança, não. Não se preocupe. Eu tô trazendo consciência, porque a gente tá falando desse lado negativo, né, da nossa criança. Vamos lá. Sim, quando me afasto, eu fico solitária. Esse é um comportamento muito interessante da criança que sofreu. Da criança que muitas vezes não teve o apoio, o suporte, ou ela não se sentiu amada da forma que ela gostaria de se sentir amada. Então, o adulto sábio, quando ele se isola, ele não se isola para sempre. Ele se afasta um pouco para refletir e vai buscar muitas vezes ajuda e respostas. A criança, quando se isola, ela geralmente não expressa seus sentimentos. E ela vai se enclausurando no problema. Então tenham cuidado para saber se você que está querendo se ajudar, se você está se isolando como uma criança, ou se você está se isolando em alguns momentos, procurando um pouco de paz, como um adulto sábio. Cuidado com isso. De verdade. Já vi inúmeros pacientes que às vezes se afastam da terapia, se afastam de pessoas que estão prontas para ajudar, porque eles acham, enfim, vindo inconsciente toda a dor, independente de interferência espiritual ou não, e eles se afastam daquilo que realmente poderia ajudar. Não seja essa pessoa. De verdade. Aqui a Márcia deixou uma experiência aqui pra gente. Felipe, quero contar uma experiência. Houve uma situação há pouco tempo que eu sofri uma agressão verbal e um comportamento que revelava uma certa insegurança da pessoa agressora. Fiquei bastante magoada. Você ficou bastante magoada porque a sua criança se magoou, porque você gerou expectativa diante da pessoa. Quanto à agressão verbal e o comportamento da pessoa, ela está falando muito mais dela do que sobre você. Esse é um olhar de sabedoria. Entende? E aí você pode escolher, eu falo isso com não com julgamento, não com rigidez, mas quando você toma consciência, você pode escolher continuar magoada ou não, porque isso não pertence a você. Você pode escolher liberar logo essa pessoa, entender que é um problema dela e seguir sua vida, ou você fica ali remoendo como uma criança que quer atenção, quer que o outro entenda tudo que está dentro de você e na sua cabeça, ou quer que o outro seja obrigado a se desculpar desculpar de você. Você vai querer ficar refém dessa pessoa? Se essa pessoa nunca se desculpar com você, nunca se desculpar com você, nunca te pedir desculpa, resumindo, se ela nunca te pedir desculpa, você vai carregar esse peso para o resto da vida? Não vai. Ou vai, se você quiser. Mas não faz sentido. Então, quando a gente começa a curar a nossa criança interior, a gente fica mais atento a essas situações. E não que a mágoa, o ressentimento... Ah, Felipe, você não sente nada? Claro que eu sinto. Eu também tenho nível de criança interior. Só que quando eu tenho consciência, que cada vez mais a gente vai trabalhando essa consciência dentro da gente, você pensa, rapaz, eu não vou ficar nesse lugar. Porque é um lugar que só vai me prejudicar. Ou eu me afasto da pessoa, mas também solto ela, tá tudo certo, ela segue a vida dela.
Mas eu ficar me remoendo, não rola mais. É muito difícil isso. Quando você começa a entender a vida que você quer, onde você quer chegar, você começa a entender de que não faz sentido você ficar gastando energia com pessoas ou com situações que não vão te levar a nada. Você pode até anotar um caderninho, um caderninho imaginário, enfim. Realmente essa pessoa aqui, ela tem esse peso todo na minha vida para eu ficar chateado com ela? Não tem. Acabou. Segue. É uma forma lúdica de trazer para você. É o caderninho de não faz sentido. Eu vou ficar, senão a gente acaba se incomodando com tudo, com todos, entendeu? E aí, quando você está nesse lugar, a sua criança ela tá de birra o tempo todo. Aqui, a Elua colocou assim: quando eu não sei lidar com o não, quando eu me coloco como uma vítima. Inclusive, esse é um tema que a gente vai trabalhar bastante, vai trabalhar amanhã. Pra gente sair e olhar para esse lugar de vítima e vai ter uma cura muito, muito poderosa voltada a esse quadro de vítima. Mas a nossa criança traz isso também muitas vezes. Seja por carência, seja por que for. Ok? A Márcia colocou aqui: quando eu fiz a TM, na mesma hora veio a lembrança de situações alegres vividas nesses dias e toda a mágoa sumiu. Me acalmei e pude relevar o comportamento da pessoa. Exatamente. Entenda uma coisa, gente. Uma coisa que eu trazia. Eu vou trazer a experiência minha. Eu fui uma criança muito reservada e muito observadora. Que eu era aquela criança assim. Quando eu estava num meio que tinha muitas pessoas, eu era muito retraído. Quando eu estava com amigos mais próximos, eu me expressava quem eu era de verdade, com os meus acertos e com meus erros. E, beleza, eu trazia um grau de exigência muito grande para comigo mesmo e automaticamente isso reverberava nos outros. E aí o que é que acontecia? Criança tem muito aquela questão de falar por trás, de contar um segredo, e eu tinha isso muito forte porque eu me exigia muito, eu não gostava de muitas coisas, dessas coisinhas assim, eu não gostava e eu me magoava muito fácil. E aí o que é que eu fazia? Eu sempre me afastava, parava de falar. E eu sempre parava de falar com alguém. Ou seja, eu era muito exigente. Não é que a gente precise confiar em todo mundo, se abrir para todo mundo. Mas o que eu quero dizer com essa minha história, que se estendeu até adulto, não no sentido de eu me isolar das pessoas ou ficar criando birra, isso não. E depois disso eu amadureci. Só que teve um momento da minha vida que eu ainda era muito perfeccionista comigo mesmo. Eu não permitia eu errar. E isso vinha da criança interior. E faz com que também a gente acaba se tornando intolerante com outras pessoas. E o que eu quero trazer para você aqui é: ser uma pessoa boa não significa que você não vai errar. Quando você entender isso, a vida vai ficar mais leve. Ser uma pessoa boa não significa que você não vai errar. Inclusive de que você não vai errar com pessoas que você ama. A gente precisa desenvolver a humildade, sim, de se esforçar, fazer o nosso melhor, mas a humildade para entender de que a vida só vai se tornar mais leve quando a gente entender de que não somos perfeitos, de verdade. Que podemos sim manifestar uma perfeição quando a gente está conectado, mas que, como humanos, não somos perfeitos. E quando você entende isso, de que o erro ele vai existir do outro, até mesmo da pessoa que diz que te ama, você começa a entender de que todo mundo tem suas questões, seus problemas, que entra até uma questão de um termo, não sei se vocês já viram falar, um termo que se chama empatia, dizem que é se colocar no lugar do outro. A grande maioria das vezes, gente, você não vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque o outro, ele tem uma história, e você às vezes não conhece essa história, você não sabe qual foi a percepção dessa pessoa e da criança interior dela com a história. Então, empatia é muito mais do lugar de você aceitar a pessoa do jeito que ela é, do que você se colocar no lugar dela. Entende? Mas não significa que você precisa ser uma pessoa passiva.
Você precisa se posicionar, mas sim entender de que as pessoas são diferentes. E a criança, quando é curada, ela perdoa mais fácil, ela convive mais fácil. E aí entra a sabedoria e a responsabilidade do adulto de entender de que ele tem uma vida que deve ter direcionamento. Direcionamento para com o que ele quer de verdade. Que ele quer seguir com retidão, né? No sentido de, o que você quer para a sua vida? Então, é conectar essas duas partes com sabedoria. E aí você vai deixar de ser negligente, de procrastinar, de querer só brincar, só querer o oba-oba, de se apegar a alguns tipos de vícios, mas vai ficar mais leve. E você vai aprender a gerenciar essa energia, onde o adulto tem que entrar no momento, junto com o sábio, e onde, às vezes, a gente precisa mesmo deixar a criança vir à tona. Porque quando a gente dá espaço à criança e a gente desfruta da vida, você abre espaço para aprendizados, para conexões. E são os aprendizados e as conexões nessa terceira dimensão que vai levar você a entender mais sobre você, a curar questões sobre você, a expandir, porque você está tendo novas experiências e novas conexões. E o movimento de expansão, ele é assim com o seu propósito. Não tem jeito. Não ache que seu propósito é só fazer isso. O seu propósito sempre vai estar voltado a um processo de expansão. Tá fazendo sentido até aqui? Como é que foi para vocês escutarem? Vocês entenderam essas partes? Como é que foi para vocês escutar tudo isso que eu trouxe para vocês aqui? Algumas pessoas comentaram aqui, vão comentando para entender como é que tá aí o flow. Também tem esse lado, algumas pessoas colocando aqui. São vários momentos que sinto minha criança, sinto um momento feliz e um momento triste. A nossa criança, ela vem o tempo todo. A nossa criança está muito ligado ao ego, né? Ao ego o que é o ego, gente? Deixa eu ver quanto tempo de lá. Já tem 42 minutos aqui. Passa assim, né? Pelo menos pra mim passa bastante rápido. A Dani colocou aqui, ó. Tenho dificuldade de perdoar, isso me faz mal. Essa dificuldade de perdoar, ela vem de um lugar muito de você precisar do outro para acreditar em si mesmo. É muito louco isso. Eu estou trazendo agora de uma linguagem que eu estou conversando mais com o seu coração do que com a sua cabeça, mas eu vou fazer o possível para explicar aqui de uma forma mais mental. Quando você não se permite a perdoar, você está falando para você a si mesmo: eu dependo dessa pessoa para alguma coisa. Seja para eu me vingar, e aí você tem uma sensação de poder, de confiança. Seja o medo de deixar essa pessoa seguir e você se sentir sozinha. Seja o medo do inesperado, do desconhecido, onde vai exigir muito mais de você acreditar em você do que depender de outra pessoa. Então a falta de perdão está muito ligado a isso. A ideia de que eu preciso do outro de alguma forma, por mais que pareça ser uma forma, por mais que ele tenha sido a pior pessoa para mim, eu preciso do outro para alguma coisa dentro de mim que está vazio e que eu não consigo acessar. E aí quando você entende isso, você começa a deixar de lado toda aquilo que lhe prende. Você começa a se conectar com o seu coração, que é o que a terapia multidimensional traz de forma simples, onde você só precisa se conectar, aprender a fazer isso. E já adiantando, a gente vai ter o curso sábado e domingo, onde vai proporcionar muita cura, muito desbloqueio do seu coração, dessa energia de poder, de lucidez para a sua vida, que vem através do seu coração. E aí fica muito mais fácil. Quando a gente está lúcido, a vida não fica mais fácil, até diante de situações difíceis. É isso que o seu coração traz para você: cura, acesso, informação, suporte.
e lucidez. Quando você está lúcido, o medo para de ser medo. O medo, ele vira uma coisa pequena e você assume e decide fazer, e você consegue enxergar a solução, é uma coisa, você recebe suporte, lucidez, clareza. Se abra ainda mais para se conectar com o seu coração, com a sua intuição. E todos que estão aqui, independente de serem terapeutas, de se tornarem terapeutas, não importa. Vocês são seres que têm também uma esfera espiritual dentro de vocês. Independente de ser médium, não ser médium, ostensivo nessa facilidade toda, você tem e você merece esse acesso. Você merece se conectar. A não ser que você queira ficar onde está. Queira se perder em algumas mentirinhas que sua mente traz, te deixa confuso e com muito medo. E fica o convite para esse final de semana. Tá? Fran colocou aqui. Ainda bem que conseguimos aprender sobre isso. Pois é, Fran. A terapia multidimensional abre um espaço para isso. E você bem sabe. Fran é uma excelente instrutora, gente. Que me ajuda bastante também. Essa jornada aí. Ok. Fazendo sentido. Nossa, os comentários vieram bem depois aqui. Assim, Miss Meia Cunha aqui, colocou: demorei 5 anos para perdoar. Grande aprendizado. Coloca seu aprendizado depois. Qual foi o seu aprendizado depois que você falou, eu perdoei depois de 5 anos? Se você sente que realmente perdoou, você está dizendo, né, que você perdoou. Qual foi o aprendizado que você fala assim, pô, eu demorei 5 anos para perdoar? O que é que você tem para compartilhar com as pessoas que estão aqui e de que demoram, ou que podem demorar 5 anos como você para perdoar? Depois, agora que você já está do outro lado, no sentido de liberta, o que é que você sente? Qual foi o aprendizado que perdoar depois de longos 5 anos? Qual foi o aprendizado que você adquiriu com isso? Compartilhe aqui, Simeia, por favor, se você puder. Isso que você compartilhar vai gerar uma cura, com certeza, em alguém. Olhando os comentários de vocês aqui. Ok, então quando Simeia, se puder compartilhar o aprendizado dela, responde. Queria saber se você, depois do perdão as coisas começaram a fluir. Esse é um ponto que vocês precisam entender. Se você não perdoa, você está literalmente amarrado a algo ou alguém. E a sua criança interior pode estar te amarrando. Porque ela sofreu, porque ela ainda não entendeu o aprendizado, porque o seu adulto ainda não assumiu a sabedoria de falar para a criança, beleza, você sofreu, o aprendizado foi esse, vamos se divertir comigo agora, eu vou trazer eu vou te proporcionar a vida que você merece, você vai sair desse lugar de medo e eu vou te trazer a vida que você merece, com proteção, amor, discernimento. Vamos nessa. A sua criança, esse nível de consciência de criança interior, eu fiz aqui um teatrinho. Esse nível de consciência interior, ele começa a acreditar em você. E aí você começa a dominar a si próprio. Uma vez que você domina a si próprio, você se sente livre. Livre para tomar suas decisões, livre para não deixar o medo de outras pessoas te contaminar, livre para se posicionar nos relacionamentos, livre para prosperar financeiramente, livre. Entende? Bárbara colocou aqui, eu consegui perdoar meu pai após 32 anos sem falar com meu pai. Olha que profundo. Verdade, demorei para aceitar meus pais como foram, com a consciência que eles tinham. Eu também, meus pais não têm ideia disso. Acho que só vocês aqui na live.
Mas sim, eu trazia muitos ressentimentos. Eu fui acessando, entendi que alguns ressentimentos eram de meu pai e de minha mãe. E eu entendi agora. Consegui aceitar. E aí, literalmente, você sente uma força brotando dentro de você. Beleza? Então a gente vai vamos fazer 2 exercícios. Um exercício vai ser um exercício rápido, prático. Depois eu vou fechar a live e a gente vai para a cura multidimensional. Vocês topam? Vocês topam? Temos 50 minutinhos já de live. Vocês sentem que passou rápido como eu senti ou não? Ou é só impressão minha? Esse sim é de que vocês estão prontos ou eu sim em relação à pergunta, né, que passa rápido? Eu senti que passou rápido também. Tô bem conectado. A gente vai vamos fazer 2 exercícios. Um é intuir saindo do banho. Fez assim, ó, faça isso. É o prático, né? A gente vai fazer agora rapidinho. E o outro vai ser uma cura multidimensional para nossa criança interior. Então vamos para aquilo que eu intuí, né? Me arrumando para fazer a live. Era algo que eu não sabia nem que ia fazer. Eu falei, não, faça isso. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai se conectar com o nosso coração. Respirando tranquilamente. E a gente vai... Deixa eu saber como é que vai ser isso aqui. Pera aí. 10 segundos. Porque eu fui intuir, não, faça isso mais ou menos, mas eu acabei que não anotei nem nada. Então deixa eu só intuir para saber como é que vai ser esse exercício, beleza? Me dê 10 segundos aqui, só para eu me conectar. Rapidão. Para entender como é que vai ser esse exercício. Rapidão. Tá, beleza. A gente vai se conectar com o nosso coração e vocês vão escutar o seu coração. O que é escutar o coração? Só o fato de você estar aberto para decidir escutar ele. Eu vou fazer uma guiança rápida. A primeira, a gente vai fazer algumas perguntas onde você vai escutar a sua criança interior. Na hora da condução você vai entender isso melhor. Que até eu mesmo só vou entender melhor na hora da condução. Você vai escutar a sua criança interior. Ela vai trazer uma palavra. Vamos fazer o seguinte. Vamos já praticar. Que na hora eu vou saber direito como é que vai ser esse negócio. Vocês estão prontos? Eu entendi, mas quando eu venho do sentir eu entendo melhor. Então eu preciso estar mais conectado. E na hora a gente vai fazer isso aí. Eu sei que a gente vai entrar em contato com nossa criança interior de alguma forma. Vamos entrar em contato com o sábio dentro da gente, já que vocês estão por dentro desse nível de consciência que vocês participaram até aqui agora. E eles vão trazer algumas palavras pra gente. E essas palavras vão estar conectadas a uma virtude. Vocês vão entender melhor. Fechou? Eu só preciso que vocês entrem de forma decidida, entender de que existe um suporte espiritual nesse processo e de que vai ser muito mais simples do que parece, uma vez que você entra para esse processo de forma divertida, como eu estou fazendo. O que é entrar de forma divertida? É tipo assim, eu não sei muito bem como é que vai ser, mas eu entrego a Deus porque eu sei que vai rolar alguma coisa boa. A criança é assim, ela se abre. E aí eu estou nesse lugar de criança agora para fazer essa meditação com vocês, mas na hora que eu entrar no processo, aí vai vir minha sabedoria como um todo. Fechou? Aqueles que estiverem prontos, escrevam sim para a gente fazer o que tem que ser feito. Vamos lá. Para não estender muito a live, que algumas pessoas não podem ficar muito tempo aqui e tal. Como é que tá o áudio do som da meditação aqui, que tá no fundo, com minha voz? Tá beleza? Como é que tá o áudio com o som? Vocês colocam, o som tá ok, ou abaixa um pouquinho, aumenta um pouquinho o som
da música. Tá bom, né? Fechou. Então vamos lá. Procure uma posição confortável. Confortável mesmo. Como vamos entrar no fluxo da criança. Leveza, não preciso controlar nada, vamos ver o que é que vai dar e vai ser massa. E tudo certo. Quero que vocês entrem nessa energia. E respirem um pouquinho. Vamos. Fechem os olhos de vocês. Respirem um pouquinho. Não precisa controlar a sua respiração. Não precisa se exigir. Lembre que seus anjos da guarda já estão com você há bastante tempo, né? E nesse momento, através da alegria, da leveza, do se entregar para essa experiência, no seu momentinho aí, você vai colocar suas duas mãos no seu coração, na altura do peito, se você puder. Se não puder, não se preocupe, só peço que você se concentre em seu coração. Se concentre em seu coração. E visualize o seu coração, ou sinta o seu coração como uma bola de luz branca. Sinta de que existe uma luz dentro de você. Independente de como esteja a sua vida, você sabe que existe sim uma luz dentro de você. Ainda que ela esteja pequenininha para você, ela está aí, dentro de seu coração. Eu quero que você dê atenção a essa luzinha, ou essa luz. E se estiver pequena, quanto mais atenção você dá a ela dentro de você, ela vai crescendo. Ela cresce. E ela cresce dentro de você. E aí você se percebe. Não é mesmo que eu tenho uma luz aqui dentro de mim? Foque nessa luz. E a focar nessa luz, junto com seu anjo da guarda que está com você, imagine de que a sua criança interior, ela está na sua frente para te trazer uma notícia boa, uma palavra amiga, algo positivo. De que a sua consciência da criança interior, que está conectada a essa luz, ela aparece na sua frente, ou você sente simplesmente que ela está na sua frente, e a sua criança, de forma positiva, conectada com a luz, ela traz uma palavra amiga para você. Pode ser uma palavra, um gesto, algo que ressoe em seu coração, como uma verdade que vem através do seu coração. Então dê esse espaço para sua criança falar, trazer alguma coisa para você. A criança positiva, conectada com a luz do seu coração. A criança que é alegre, que é destemida, que é corajosa,
que é que ela passa para você? A sua criança. O que é que ela passa nesse momento para você? Aceite aquilo que for de positivo que essa criança vai trazer, porque está em conexão com a sua luz. Sinta o que ela trouxer. Seja alegria, esperança, fé, o que for. O acolhimento. E cada um no seu tempo, no seu momento, vai voltando e compartilha o que a sua criança fez, falou. Vamos voltando aos poucos, pro aqui e pro agora, e compartilhe a sensação que você teve. Vamos voltando. Vamos voltando e compartilhando para as outras pessoas, com as outras pessoas que estão aqui. Um exercício simples, mas que traz muita cura, muita lucidez. Tequinha disse que teve alegria. Ele disse que foi lindo. Abraçou e disse que está tudo bem, sorria muito. A Karine trouxe a sensação de coragem. A Silvana, de alguma forma, se conectou com as memórias ruins. E está tudo bem também. Você acabou não se permitindo. O seu mental falou muito mais alto. E está tudo bem, a gente vai fazer um trabalho de cura multidimensional para sua criança ferida, que de alguma forma veio à tona. Não se preocupe. Leveza. A minha criança disse que sou maravilhosa. Olha que massa. Paz, liberdade. Eu vi muita luz, pulsava muito. Olha, essas experiências que vocês estão trazendo aqui merecem um print. Alguns amigos que estiverem na live, quem puder printar, eu agradeço. Depois me manda, que eu tenho que realmente estar muito conectado aqui. Vocês podem printar essas experiências das pessoas. Chega, traz uma coisa muito boa pra mim quando eu me conecto com isso. Que a Dani também trouxe memórias ruins. A gente vai trazer um trabalho de cura mais profundo agora. Se veio algo negativo, que se fez muito presente, entenda de que sua criança está muito ferida. Existe sim uma luz, existe sim essa parte que se conecta com essa criança feliz, que inclusive está conectada àquela primeira pergunta que eu trouxe para vocês, onde muitos de vocês trouxeram, não sei se Silvana já estava presente, Dani estava presente, que isso foi importante justamente para trazer para esse momento e ativar isso dentro de vocês. Então vocês verem que nenhum movimento aqui é por acaso, mas está tudo bem. Se de alguma forma, Silvana e Dani, vocês não participaram do início, volta depois e assiste essa live do início, vocês vão entender o que é que eu estou falando, tá?
Teve gente que se emocionou. Uma sensação de saudade. Tem muita coisa boa aqui. E algumas pessoas sim trouxeram uma resistência, como eu disse. E a gente vai entrar agora em um outro momento. Tá, tudo bem, Silvana. Não se preocupe, tá? Quem não conseguiu ter acesso hoje, depois assiste de novo a live. Provavelmente sim, o Instagram não vai deixar a gente na mão e vai salvar essa live. A Karine colocou: a minha criança pediu para eu viver e disse para eu parar com medos bobos. Tá vendo como é interessante a gente se conectar dessa forma? Traz clareza, lucidez e coragem. Sabe o que é que a minha criança falou? Enquanto eu estava acompanhando vocês, e aí quando eu voltei eu me conectei rapidinho, porque eu também não ia deixar de fazer esse exercício que não é possível que só veio para vocês fazerem, né? Minha criança fez assim: eu quero mais disso, eu quero mais disso. Então significa que esse movimento que eu estou fazendo aqui para vocês está nutrindo a minha criança. Olha que interessante. O trabalho está nutrindo a minha criança. Então desconstrói logo aquela crença de que trabalho é coisa chata. Que trabalho é pesado. Não é. Quando você está conectado à sua criança. Então minha criança, ela quer mais. E se ela quer mais, a gente vai para a segunda parte. Olha, a Bárbara colocou: minha criança disse que nós conseguimos. Exatamente. E a criança, minha criança, como ela quer mais, a gente vai para a segunda parte da live, onde vamos sim fazer um trabalho de cura multidimensional mais profundo para trabalhar a criança ferida e resgatando, limpando um pouco mais aquilo que limita você a se conectar com o seu coração da melhor forma possível. Tá bom? Então, vou sair dessa live e vou voltar novamente para a nossa segunda parte. Vocês topam que seja dessa forma? Porque tem o risco de eu continuar aqui, o Instagram derrubar, porque já passou de 1 hora. Vamos fazer mais um trabalho ainda mais profundo. Esse primeiro trabalho foi para lhe mostrar que é possível você fazer isso a qualquer momento, tá? E de que existe sim. A sua conexão com essa luz, essa criança curada, ela também já existe dentro de você. Não só existe criança ferida dentro, não. Beleza? Então vou sair e vou entrar pra gente ir mais profundo. Tá bom? Até daqui a pouco.